Este é o programa Debate Brasil, eu sou o Paulo Passarinho. Hoje iremos conversar com o juiz João Batista Damasceno. Além de juiz, ele é cientista político e membro da Associação Juízes para a Democracia. Bom dia, Paulo. Muito obrigado pela sua presença, João Batista Damasceno. Nosso tema será sobre essa polêmica resultante da discussão no parlamento a respeito da redução da maioridade penal. Mas eu não poderia deixar de tocar no assunto a respeito da sua participação como membro da Associação de Juízes para a Democracia. Queria que você falasse um pouco dessa instituição. A Associação Juízes para a Democracia é um conjunto de juízes, né? Nós somos muitos, né? E barulhentos, né? Somos menos, né, que gostaríamos de ser, mas juízes que têm uma preocupação da realização efetiva, da realização substancial da ordem jurídica e não apenas da realização formal do direito. E é uma associação que pugna pela democratização do Poder Judiciário, né, sobretudo nas suas relações internas, né, na sua relação com a sociedade, e que concebe o judiciário não como um poder distante, né, da sociedade que há de legitimá-lo, mas como um prestador de serviço. Né? Então, uma concepção republicana e propriamente democrática, legitimadora democraticamente, né, da sua atuação. Então, é uma associação de juízes que pugnam por uma sociedade democrática e por uma instituição democrática, né? E que os juízes tenham efetiva liberdade para a realização dessa ordem de justiça, essa ordem jurídica e realização da justiça, alheios às pressões externas e internas, né, que possam dificultar, né, a realização do direito. E em termos de realizações, de iniciativas, o que você poderia destacar para os nossos telespectadores a partir da ação da associação? Paulo, nós temos uma grande interlocução com a sociedade civil, né? Eu acho que essa é a nossa maior realização, né? Mas pelo Brasil nós pugnamos, e aí nós não somos poder, né? A Associação Juízes para a Democracia não é uma entidade que dirige tribunais ou que dirige setores do Poder Judiciário. É uma associação de juízes que pugnam, né, pela democratização do Poder Judiciário. Mas nós temos contribuído, né? Vamos ao CNJ de vez em quando, né, levantar questões que não sejam individuais, mas que sejam gerais do interesse da sociedade, né? Empreendemos há algum tempo a campanha do voto do preso e chegamos, né, em alguns lugares em que juízes, membros da JD, eram juízes eleitorais, chegamos a realizar o voto do preso provisório, que é esse paradoxo, né? Enquanto não condenado, ele é obrigado a votar, mas ao mesmo tempo ele é impedido de votar, né? E uma vez impedido de votar, por não ter comparecido, né, à votação, ele é apenado por isso. Aí quando ele é solto, né, ele não pode se reintegrar à sociedade, reintegrar suas atividades laborativas, suas atividades como trabalhador, porque ele tem um débito com a justiça eleitoral, às vezes até o cancelamento do título. Então são esses paradoxos, né, que a própria ordem jurídica cria dificuldade para a realização dos deveres que ela impõe. Então nós chegamos a realizar, né, em alguns lugares, né, o voto do preso provisório. Isso acabou gerando recomendação, né, do CNJ e do Tribunal Superior Eleitoral para que fosse feito em todo o país. Então nós temos uma interlocução. Eu acho que a nossa principal atividade é uma interlocução com a sociedade, né, visando a democratização, né, dessas relações, né, de um poder do Estado, né, que nós concebemos como um autêntico serviço público, né, com a sociedade civil, né, dessa nossa caminhada aí. E com relação a essa discussão da redução da maioridade penal, vocês têm uma posição formal? Você pessoalmente tem se posicionado contrária à redução. E a associação? A associação também tem uma posição. Tem uma posição não só nessa questão, mas no próprio âmbito do direito penal, né? Nós não concebemos o direito penal como solução, né? Eu acho que esta é a primeira premissa. O direito penal como solução, ele é uma propaganda enganosa, né? Seria um caso de aplicar o Código de Defesa do Consumidor, né, a quem legisla nesse sentido ou a quem faz essa propaganda de que o direito penal pode ser solução. O direito penal, ele é um mau negócio em todos os sentidos, né? Ele é um problema para o Estado, né, que chama para si a administração de um preso.
ele é um mau negócio para a família do preso, né? Para as pessoas com quem o preso estabelece relação, para a própria pessoa, né? Que acaba sendo retirada dos seus círculos de relacionamento, da sua vida, né? Não soluciona os problemas, né? de existência na sociedade, né? Não toca nas questões que são centrais e que geram, né, alguns comportamentos, e aí tem um problema, né, que é o ideológico, que é separar a criminalidade da criminalização, né? O que nós temos no Brasil, no presente momento, é um processo de criminalização, não é um processo de criminalidade. E as questões pontuais, às vezes, né, é aquela história de transformar o bife num boi. Claro que um bife, né, é boi, né, mas não é um boi, né, ele é uma parcela, né, do boi. Né, as empresas de comunicação têm feito isso com muita eficiência, de pegar casos pontuais, né, e transformar isso, né, num grande processo de criminalidade. Quando o que nós temos na sociedade brasileira, no presente momento, é um grande processo de criminalização, né, de encarceramento. Né? O Brasil já tem hoje a terceira maior população carcerária do mundo, proporcional à sua população. Né? E isso não resolve o problema. Né? Então agora querem ampliar, né, este encarceramento, atingindo os adolescentes de 16 a 18 anos, com também uma falsa propaganda de que eles não são responsabilizáveis. Né? No Brasil, o que nós temos são dois sistemas diferentes, né, de punição. Tem um sistema de punição pelo direito penal dos maiores, dos que cometem crimes, sendo maiores de 18 anos. Mas nós temos um sistema de responsabilização dos adolescentes de 12 a 18 anos. O Estatuto da Criança e do Adolescente não é só proteção, não. Ele tem também, claro que vai chamar isso aí de medida socioeducativa, mas dá uma olhada lá no Padre Severino, mudaram o nome, mas sem mudar nada no lugar, né, que agora é Dom Bosco. Né? Vamos lá no Instituto Dom Bosco. É um instituto de recolhimento. De recolhimento. E analise uma cela daquela, né, uma sala daquela socioeducativa e faça para mim a distinção entre aquilo e uma cela, né, como as demais existentes no resto do país. Né? São celas. E um menino pode ficar encarcerado, né, por até 9 anos. Né? É possível o encarceramento, abstratamente, é possível o encarceramento, né, com o nome de medida socioeducativa. É possível o encarceramento dos 12 aos 21 anos. Portanto, um adolescente pode passar, né, toda a sua adolescência e mais 3 anos da sua vida adulta, né, no educandário desse. Então não é que os adolescentes que pratiquem atos infracionais estejam imunes à responsabilização, não. Né, já existe, é que o sistema é apartado. Mas o que se quer fazer é, né, confluir os dois sistemas, tratar tudo no âmbito de direito penal, quando a ideia deve ser exatamente a outra. Né? Para aqueles que pensam o direito penal como solução de alguma coisa, talvez nós devêssemos pensar, né, em pequenas unidades prisionais. Não faz nenhum sentido colocar, né, um pai que deve pensão alimentícia, né, ao filho, tem que pagar a pensão alimentícia, né, e aí o recurso último, né, é prender pela falta de pensão alimentícia, pela falta de pagamento da pensão alimentícia. Né, mas não faz sentido pegar um devedor de alimentos e colocar junto com um latrocínio, um homicida, junto com, né, com pessoa que praticou, com um falsário, com um estelionatário, com uma pessoa que praticou crime de outra natureza, crimes violentos. Né? Então, talvez, e a lei recomenda isso, a seletividade, né, dos encarcerados, de acordo com periculosidade, de acordo com o crime praticado. Né? Na medida que nós colocamos todos juntos, nós possibilitamos relações que não são desejáveis. Né? E agora nós vamos colocar crianças, né, adolescentes, junto com pessoas, né, que por suas razões de vida já entraram por um caminho, né, de retorno dificultoso. Né? E se não damos educação para essas crianças e adolescentes, nós vamos pegar essas crianças agora e vamos colocá-las na escola do crime. Isso é a completa falta de senso,
né? Não vou nem falar de bom senso, é falta de senso, é falta de pensar os problemas. Porque nós pensamos no encarceramento, mas nós temos que pensar uma coisa: todo mundo que é encarcerado, um dia volta à sociedade. E nós deveríamos ter preocupação em trazê-los, né, melhor. Né? E quando já encarcera uma criança ou um adolescente, né, nós não poderemos nunca pensar que eles vão sair de lá melhor. Ao contrário, né? Esse retorno muitas vezes é muito dificultado. Né? Claro. Agora, existe uma expectativa da sociedade. Nossa sociedade é muito violenta. Nós temos casos de homicídios no Brasil que assustam em termos de comparações internacionais, em termos de números, de incidência. E existe um imediatismo por parte da opinião pública, talvez inclusive estimulada pela cobertura que certos órgãos de imprensa fazem, e que acabam tornando as pessoas defensoras dessa ideia de se apenar com mais força, com mais violência, e inclusive pegando os menores agora. A que você atribui isso? Como contornar esse problema que está presente no sentimento das pessoas? A ânsia por uma correção rápida de um problema que me parece muito grave, que é esse de fundo da sociedade brasileira, que são os níveis de violência. Paulo, você tocou na questão. A nossa sociedade é uma sociedade violenta. A fundação da cidade do Rio de Janeiro não se fez sem o genocídio dos Tamoios. Né? Então, foi o genocídio dos Tamoios que deu origem à fundação dessa cidade. Aquele monumento belíssimo que nós temos aqui, né, próximo ao Aterro do Flamengo, na Glória, né, a Igreja da Glória, a Capela da Glória, aquilo ali foi construído na glória sobre, aquilo ali é uma glória sobre os Tamoios. Aquele belíssimo, né, monumento em que as noivas, né, vão para lá casar, né, e é um negócio bonito mesmo, aquilo é um monumento ao genocídio. Né? Então nós não ocupamos esse território, né, e aí quando eu falo nós, né, reivindicando aqui a minha ascendência, né, dos invasores, dos civilizados, né, que vieram aqui cristianizar, né, esse território, né, nós não ocupamos, os nossos ascendentes não ocuparam isso aqui sem ser matando a população que já vivia aqui. Né? Teófilo Otoni, Dom João VI, escreve uma carta em 1808 ao governador de Minas, mandando abrir uma guerra contra os índios, né? Até que pelo medo eles se tornassem vassalos úteis, né? Pelo medo, pelo terror, eles se tornassem vassalos úteis. E a coroa pagava, né, uma recompensa por cada índio morto. E tinha os caçadores de índio que faziam um cordão com as orelhas dos índios mortos e traziam como prova do assassinato, e para contar as orelhas ali, né, e, né, para cada 2 orelhas uma moeda. E o sujeito trazia esse cordão de orelha, né, para poder receber a recompensa. Então essa é a história desse país e não é uma história muito distante. Né? Teófilo Otoni, quando escreve que não é assim que se trata o índio, que ele estabeleceu uma relação com os índios lá no Mucuri e conversando com eles, a interação é perfeitamente possível. Né? Ele escreve essa carta, né, demonstrando a preocupação, né, já no Segundo Império. Ele está escrevendo essa carta em 1850, há apenas 160 anos. Né? Então foi anteontem, né, que nós ainda estávamos matando os índios. E como ainda hoje continuamos matando. Né? Então a história desse país, esses civilizados, esse choque de civilização, ele é um choque, né, de apropriação, de desrespeito, de desqualificação e de eliminação física. Olha o que está acontecendo no Rio de Janeiro, essa política de pacificação. Não tem lugar onde tenha mais violência do que as comunidades pacificadas. As casas são arrombadas todos os dias para buscas. Não existe direito. Né? É um permanente estado de sítio. Né? O que nós temos ali é uma área militarizada, ocupada militarmente, com profundo desrespeito às mais elementares noções de cidadania. Então nós temos uma sociedade que é muito violenta e que acha que pela violência ela pode reduzir o outro a um vassalo útil, como está escrito lá na carta de Dom João VI ao governador de Minas. Então, se nós imaginarmos que é possível, pelas armas, pela violência, pelo terror, pelo encarceramento, transformar a sociedade, né, em vassalos úteis,
né? Não tem solução, porque parcela da sociedade reclama isso. Evidentemente que a parcela privilegiada, esse setor privilegiado, essa faixa de areia, né, que vai aqui, né, que pega esse pedaço da Zona Sul do Rio de Janeiro, né, que é isso? Né? E nós temos aí um bom exemplo dessa política. Não tem mais morador de rua, né, na Zona Sul do Rio de Janeiro, né? Você pode ter morador. Né? Os dormidores de rua, que nem é morador, que às vezes são trabalhadores que moram distante, Japeri, né? Áreas da Baixada Fluminense, que não tem dinheiro para voltar, não tem transporte público e não tem, às vezes, dinheiro para fazer isso. O cara dorme na rua. Tem os dormidores de rua. Eu descobri essa categoria. Aqui no centro da cidade, é muito comum. Mas no centro da cidade ele pode ficar. O município e o Estado autorizam. Na Zona Sul não pode mais, porque essa política higienista, né, não permite esses dormidores de rua, salvo ao longo das marquises da Presidente Vargas. Então nós temos uma classe dominante, e eu vou usar impropriamente o termo elite, que acha que a violência soluciona os problemas, né, quando ela apenas amplia os problemas. O que você nos destaca é que a violência é um traço cultural da nossa formação. Como enfrentar esse problema nos dias de hoje, quando temos uma sociedade que pretende ser civilizada, que pretende ser harmônica, mas que convive com graus de violência muito intensos? Como enfrentar isso? Eu acho que a primeira coisa é nós concebermos de que a violência não é uma solução para problemas que são muito mais profundos. Eu acho que essa é a primeira questão, né? E aí eu não estou fazendo um discurso dizendo que não há de haver nunca o exercício da força pelo Estado, né? Agora, o exercício da força é o último recurso para dar soluções, para implementar determinadas medidas, né? O Estado é um ente que reivindica, né, o exercício do poder legítimo da violência no âmbito de um território, né? Então o Estado é força. Agora a força há de ser o último dos recursos, não pode ser o primeiro dos recursos. Então o que nós temos tido é o pensamento de que a primeira solução, ou de que a única solução seja a força, de que a única solução é a violência. Né? E que pela violência nós vamos construir uma sociedade pacífica. Né? Essa violência que é implementada e que é pensada, ela pode ter a pretensão, né, de gerar uma subordinação. Né? A pretensão, porque nem a subordinação ela vai conseguir gerar, mas nunca vai gerar o que é chamado, né, nas ciências sociais de dominação. Né? Dominação não é subordinação, né? É um reconhecimento da legitimidade de um poder. Né? Então, eu cheguei a essa questão. Nós temos governantes muito mal preparados, né? Uma classe dominante muito canhestra, né? E que por isso estão confundindo esses conceitos, né, de dominação com subordinação. E aí colocam, né, qualquer chefe de polícia, né, qualquer gaúcho, né, com a faca nos dentes, para cuidar não da área de segurança, mas de todas as questões atinentes às relações sociais. Então o caminho que nós estamos dando é um caminho muito perigoso. Doutor João Batista Damasceno, vamos fazer um breve intervalo nesse momento e em seguida retornaremos aqui com o nosso programa Debate Brasil, hoje discutindo sobre os problemas inerentes à sociedade brasileira em torno da violência e principalmente a polêmica proposta de redução da maioridade penal. Dentro de instantes estaremos de volta. Mobilize-se! Não deixe que levem o nosso petróleo! O petróleo tem que ser nosso! Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje conversando com o juiz João Batista Damasceno.
Nosso tema é a questão da redução da maioridade penal. Discutindo especificamente os problemas aí que são apontados em relação aos menores recalcitrantes, não é? Como que você vê essa cobertura da imprensa que procura apresentar esses menores como uma das faces mais violentas do nosso problema de segurança pública? Existe claramente, me parece, um exagero, inclusive em termos das informações sobre os dados sobre esses menores. Qual é a realidade da criminalidade Paulo, praticada pelos menores? Você tocou na questão. Evidentemente que há, né, fatos análogos a crimes praticados por crianças e por adolescentes que estão na rua, né, sem educação, sem comida, sem conhecimento, sem família, sem conhecimento de limites, né, para suas condutas, sem socialização, né? Então os meninos praticam realmente algumas coisas. Agora, nem 5%, né, dos atos atribuídos a esses garotos envolve violência. Então a ideia, né, de que os atos infracionais praticados por adolescentes sejam profundamente violentos, né, isto não está amparado em nenhum dado. Porque nem 5% do que esses garotos fazem, né, envolve violência. E aí nós temos uma outra situação. Do total dos crimes, né, que são registrados com violência, nem 3% envolve crianças e adolescentes. Sequer 3%? Sequer 3%. No universo de crimes praticados violentos... Com violência, se você incluir os não violentos, então isso dilui. Se nós vamos pegar o total dos crimes violentos praticados no Rio de Janeiro e vamos ver qual o percentual que tinha, né, adolescente envolvido, não chega a 3%. Então, esses são os dados concretos analisados. Agora, esses dados não são, esses dados existem, eles estão disponíveis, tem aí o Instituto de Segurança, né, que disponibiliza esses dados, mas eles não são trabalhados. E aí só existe uma explicação, né, para esta não explicitação desses dados, que são os interesses escusos, que é a ideologia, que é a própria má-fé. E aí pega, às vezes, um caso e mostra como um adolescente pode ser tão violento, né? Sob esse ponto de vista, né, é possível pegar um bebê recém-nascido, né? Não poucas mães reclamam, né, da violência com que o filho suga o leite, né, nas suas primeiras mamadas. Depois ele aprende a brincar, né? Eu fui amamentado, né? E meu filho foi amamentado. Depois ele aprende ali que tem um jeito para tirar leite, né, para mamar na mãe, para tirar o leite da mãe. Não deixa de ser uma forma de socialização. É uma forma de socialização. Mas muitas mães reclamam, né, desse primeiro contato, do ato de amamentar, porque dói muito, a criança é muito violenta, né? Então, se nós pegarmos do ponto de vista da violência, a gente vai começar a encarcerar até os recém-nascidos, né, por esse ato de truculência, né, com a mãe, né, que ele quer dar leite. Então, o que nós temos aí, às vezes, pega um caso, né, de um adolescente e transforma esse caso, de novo aquela história, pega o bife, né, e diz que aquilo ali é um boi, e transforma isso como se todos os casos envolvendo, né, as crianças e adolescentes fossem de extrema violência, quando estatisticamente, né, esses casos são ínfimos. E aí nós temos que voltar a uma outra questão. Essas crianças nada receberam, esses adolescentes nada receberam. Eu já tive a oportunidade de ir em plantões judiciários, conversar, né, com esses garotos, e um deles uma vez, eu comecei a conversar com ele, e lá pelas tantas eu falei assim, mas você não tem família, né? Ele tinha praticado um ato não violento, mas eu só poderia entregá-lo a um responsável, né? E eu não tinha responsável, eu tinha que mandá-lo para internação, até que o juiz da infância e juventude decidisse, né, o que fazer com ele. Eu disse, você não tem um familiar que a gente possa fazer isso? Não, doutor, eu não tenho ninguém. Eu moro na Cidade de Deus, eu não tenho ninguém. Eu digo, no Rio de Janeiro, eu tenho em São Paulo uma avó, né? Eu digo, eu vou fazer contato com ela. Eu disse, doutor, não chama minha avó, não. Ela é mais caidinha do que eu, né? Então, um garoto com 16 ou 17 anos, que já tinha sido vitimado, né, me mostrando marca de tiro que já tinha levado, assim, eu estava parado, né, o policial chegou, encostou o fuzil e me deu um tiro aqui, né? Olha aqui, aí me mostra um lugar que o projétil entra desse tamaninho e as costas, né, algo desse jeito assim.
né? Aquilo sai, né, estourando, e depois aquilo é costurado também de qualquer forma, é suturado de qualquer maneira, porque é alguém que, né, com quem não vai se perder tempo fazendo um trabalho de reconstituição plástica. Então, quando a gente pega a história desses garotos, são garotos que não tiveram nada, né, não tiveram acesso à escola, não tem casa, não tem onde, né, não tem alimentação, né, às vezes até tem pai e mãe, né, mas são pais e mães também. Mais caidinhos. Mais caidinhos, como ele me falou. Né, como outro dia encontrei uma mãe naquela ocupação da Oi Telemar, que eles vieram aqui para a igreja, eu fui lá visitá-los e estive lá com eles, e aí o desbrador Ciro Darlan chegou, aí veio uma moça com uma criança no colo, falou assim, aquele é o desbrador Ciro Darlan? Eu falei assim, assim, eu já fui menina do Ciro. Aí eu digo assim, o que é ser a menina do Ciro? Assim, eu morava na rua, né, mas ele me acolheu, né, e hoje eu tenho, né, a minha dignidade, ter meu companheiro, estou aqui com meu filho, né, assim, coisa bonita, o exemplo assim, mas era uma pessoa que tinha sido desalojada do lugar onde morava e estava voltando para a rua, juntamente com o filho, né, no colo, e o companheiro. Mas alguém, de alguma forma, em algum momento, foi inserido, né, foi ressocializado e que deu um passozinho, embora naquela circunstância ali estivesse no pátio da igreja, de novo, né, sendo jogado na rua por essa política, né, que está sendo implementada no Rio de Janeiro, de desalojamento, né, das pessoas, no desrespeito ao direito de moradia, para construir, né, para poder constituir essas áreas, né, esse estoque imobiliário para servir, né, ao capital. Então, o que nós temos nesses casos aí, com essas crianças e adolescentes, são crianças e adolescentes que não tiveram nada, que não têm nada. Filhos de pais, né, tão caidinhos quanto eles, que também não tiveram nada. E nós não estamos tendo a preocupação de resgatar essas pessoas, né? De fazer isso que o Ciro fez com essa moça, né? Que chega, que hoje, né? Eu fui menina do Ciro. Reconhece o apoio que recebeu. O apoio que recebeu, ainda que tenha recebido muito pouco. Por menor que seja esse apoio. Que seja, né? Então, e nós não estamos pensando como será isso daqui a 20 anos, né? Daqui a 20 anos, esses meninos, né? Eles terão tido filhos, eles vão reproduzir, né? Se eles não receberem nada, eles não terão nada para legar, né, à geração subsequente. E nós continuaremos a conviver com esse problema. E a solução não pode ser o extermínio, a solução não pode ser o desaparecimento, né? Essa solução fácil, né, fascista, né, essa concepção genocida, né, que nós temos, né, estamos vendo sendo implementada aí. E sem nenhum tipo de solução, porque os níveis de violência continuam crescendo. A polícia, apesar de não termos pena de morte formal, a polícia mata. E morre, mesmo assim... E morre. Além de porque morrer nos morre, conflitos, não é? Mas o que me chama a atenção é que você já deixou claro aí que no universo de crimes violentos, a participação de menores é muito pequena, 3%. E a reincidência, porque esses jovens também acabam, uma parte deles, sendo apreendidos, são recolhidos nesses centros ditos de reabilitação de menores, e eles voltam a praticar crime. Qual é a comparação entre essa situação da reincidência entre menores e entre, por exemplo, aqueles que são recolhidos no sistema prisional das penitenciárias? Pois é, Paulo, isso é muito interessante. Eu li ontem um dado de que metade dos bandidos perigosos da cidade do Rio de Janeiro que saíram para visitação, né, de familiar ou alguma coisa dessa não retornou. O dado era só esse. Metade? Pois é, mas eu não sei se trataram de 2 e um não voltou. E também não trataram do total daqueles que tiveram direito à visitação, não. Assim, metade dos bandidos perigosos não retornou. Eu disse assim, primeiro é o seguinte, qual foi o critério que adotaram bandidos perigosos? Né? Então pode ser o fulano e o ciclano. E um não voltou e, portanto, 50% não voltou. Então está tratando aqui apenas dos chamados bandidos perigosos, no critério de quem fez a matéria. Porque se pegasse o conjunto de todos aqueles que saem,
né, para visitação natalina, né, para essas possibilidades que tem, raramente isso atinge 1%. Raramente. Então, no final, quando retornam, 2 ou 3 não retornam. Todos os outros retornam. O índice, né, isso é muito interessante, o índice de ressocialização, não é ressocialização. A pessoa comete um crime, é encarcerada, e a regra é que ela quer cumprir aquela pena e voltar à vida dela. Essa é a regra. O índice de reincidência não é tão grande. Há casos em que, né, não é nem reincidência, é uma continuidade. Né? Um menino desse que eu te falo, né, de que está envolvido com o tráfico, que o único parente que ele tem é uma avó em São Paulo que está caidinha. Esse garoto pode entrar e sair do sistema penal quantas vezes, né, primeiro esse sistema socioeducativo, né, um adolescente, já deve estar adulto, né, se está vivo ainda, né, esse pode entrar no sistema e sair quantas vezes, se ele não tiver chance de fazer outra coisa, ele não tem outra coisa para fazer, a não ser saiu, né, do sistema profissional, volta, né, para o lugar onde ele desempenhava a sua atividade para desempenhar a mesma atividade. Se não lhe for dada uma outra chance. E o sistema fecha a chance. Né, porque quando você sai, ele não tem título de eleitor. Sem título de eleitor não pode arranjar trabalho. Né? Então isso vira uma bola de neve. Né? Então o que nós temos aí, o índice de reincidência é muito pequeno. Se nós pegarmos o conjunto dos crimes, né, punidos e do conjunto de pessoas que cumprem pena. Né? Então, se a gente pega isso da infância e adolescente, é a mesma coisa, com os adolescentes é a mesma coisa. Né? Eu não tenho precisamente o percentual, né? Mas há casos complicados, como desse menino, por exemplo. Né? Se não atravessar aí com uma solução para dar a ele a oportunidade de sair, ele não tem possibilidade de sair. Porque o único lugar que ele reconhece, né, que ele pode voltar, é para aquele que ele estava, para fazer aquelas coisas que ele estava fazendo. Então a gente precisa repensar, né, este modo, né, de colocar as pessoas no sistema, né, socioeducativo ou no sistema penal, né, e depois a saída dela. Né? A gente tem trabalhado essa questão do título de eleitor. Eu vivenciei essa situação entrevistando algumas pessoas que estavam no regime semiaberto. E chegou a dizer, olha, eu estou no regime semiaberto. Né? Mas eu preciso, para continuar no regime semiaberto, eu preciso trabalhar. Mas para trabalhar eu tenho que ter título de eleitor. Mas como eu fui condenado, eu não posso ter inscrição eleitoral. Então, cria um paradoxo, né, vicioso, em que a pessoa é empurrada de volta, né, para aquela atividade. Com o adolescente é a mesma coisa. Se não criar amparo, né, se não der a ele uma outra oportunidade, se não der a ele alguma oportunidade, não é outra não, porque ele não teve nenhuma, der a ele uma oportunidade ou uma perspectiva de uma outra vida, né, nós vamos ficar enxugando gelo. E é isso que não se tem compreendido, né, como solução. A ideia ainda é aquela ideia medieval, né, ou talvez da baixa Idade Média, da punição e da fogueira. Né? É preciso eliminar o mal. Né? E aí tem um discurso religioso que permeia essas relações aí que é terrível. É preciso eliminar, né, o mal. E aí quer eliminar a pessoa como se ela fosse o mal. Então isto é um problema. A forma como nós estamos concebendo o problema e a solução que nós estamos pensando, né, para esses problemas, né, não é a forma de solucioná-los. Então é muito complicado isso, né, como nós estamos tratando isso. Né? E eu acho que, se continuarmos desse jeito, nós só vamos acirrar esse nível, né, de violência, esses patamares de violência. Porque se aponta a eliminação, né, como saída, né, acontece o contrário. Né? Essas pessoas começam a ver também o agente do Estado como alguém a ser eliminado. Até na preservação da vida. E aí quem morre é cabo e soldado. Quem formula a política de segurança não está lá, né, para vivenciar isso. Então o policial que mata, que é incentivado, né, a praticar a violência, ele acaba também sendo vitimado por essa política irresponsável. É um círculo vicioso, né, onde você tem cada vez mais parcelas da população civil sendo massacradas e, ao mesmo tempo, policiais, como você muito bem lembrou, também sofrendo as consequências dessa política que é de violência. Nós vamos agora para um novo intervalo e no próximo bloco o que queremos é conversar com você principalmente sobre as soluções plausíveis fora desse âmbito da violência. Afinal de contas,
temos observado que as políticas ditas de segurança e calcadas principalmente numa ideia da repressão ao crime apenas têm feito com que a violência cresça. O grande desafio é entendermos como poderemos superar essa situação. Mas eu desejo que você coloque as suas posições no nosso próximo bloco. Eu aproveito e lembro aos nossos telespectadores que todos os nossos programas, aqui as entrevistas do Debate Brasil, encontram-se disponíveis no YouTube. Não só a entrevista com o juiz João Batista Damasceno, como todas as outras que aqui realizamos. Vamos agora ao nosso intervalo, dentro de segundos voltaremos. As reservas do pré-sal estão estimadas em 10 trilhões de dólares. Quantia suficiente para erradicar todas as mazelas do nosso país. Estamos de volta com o nosso programa Debate Brasil, hoje conversando com o juiz João Batista Damasceno. Doutor João Batista Damasceno, a questão da violência, nós já vimos, ela precisa ser enfrentada de uma outra maneira. No seu ponto de vista, o que deveria ser feito para que esses níveis alarmantes de violência, de criminalidade que temos na nossa sociedade historicamente, pudessem ser reduzidos? Pois é, eu acho que para diminuirmos o índice de criminalidade, nós poderíamos começar diminuindo o índice de criminalização. Né? O Código Penal da República, ele criminalizava a capoeira. Né? Então a República, o medo, né, de que o povo pudesse requerer o retorno da monarquia, fez com que a República fosse mais violenta do que a monarquia que havia convivido com a escravidão. Né? A República foi muito perversa, né, na sua instalação. Então ela criminalizou condutas, né, que antes não eram criminalizadas, dentre as quais a capoeira. Né? Durante muito tempo, na cidade do Rio de Janeiro, andar com um violão ou com um pandeiro, né, era, né, um pedido para ser preso por vadiagem. Né? O Lima Barreto escreve sobre isso, né, quando o Policarpo né, começa a querer aprender a tocar modinha. Isso não é coisa que um homem de bem vai aprender. Né? E o Policarpo estava aprendendo dentro de casa, né? Porque na rua, com o violão, ele seria enquadrado, né, num crime contra os bons costumes. Então veja o que é a criminalização. Então nós temos que separar, né, a criminalidade da criminalização. O que nós temos no presente momento, né, não é um aumento necessário da criminalidade, mas nós temos um aumento da criminalização. Manifestantes, né, estão sendo presos, né, estão sendo processados no Brasil inteiro e no Rio de Janeiro também, por formação de quadrilha. Advogado, né, está sendo processado, né, por auxílio, por formação de quadrilha, porque está advogando para o quadrilheiro, que é o manifestante. Essa semana o Superior Tribunal de Justiça anulou, né, aquelas gravações, aquelas interceptações telefônicas, né, de uma advogada. E a partir da conversa da advogada com os manifestantes, todo mundo entrou, né, na formação de quadrilha, inclusive a própria advogada. Então veja o seguinte, nós estamos vivendo uma situação muito complicada de criminalização. A ditadura militar prendeu, sequestrou, torturou, né, e violentou as prerrogativas dos advogados. Mas nenhum advogado foi acusado de formação de quadrilha. Está aí Modesta Silveira, estão aí, né, outros advogados, né, Marcelo Cerqueira, né, que advogaram para os presos políticos, sofreram até bombas nas suas casas, mas não foram acusados de ser criminosos pelo fato de estarem advogando. E no presente momento nós temos isso. Então nós temos no presente momento uma onda criminalizadora. Essa onda criminalizadora não é consequência de um aumento da criminalidade?
Eu acho que essa onda criminalizadora, ela decorre de uma perda da legitimidade do Estado. Né? O Estado se tornou a democratização ou descentralização política que nós vivenciamos, né, após a ditadura empresarial militar. Ela trouxe maiores questionamentos, trouxe maiores demandas, né, e isso vem sendo cozinhado e não resolvido. Num dado momento, o Estado começa a ser questionado. E é diante do questionamento da ilegitimidade da atuação do Estado, né, que frustra as nossas expectativas, né, que não eram pequenas, né, quando nós falávamos na necessidade da redemocratização, essa frustração com o não atendimento destas expectativas, que tem levado o Estado a ser questionado na sua legitimidade e o tem levado a reagir violentamente. Né? Veja o que tem acontecido, por exemplo, com o uso do Exército nas favelas, né? Isso que a presidenta Dilma fez, colocando o Exército na maré, né, para violar direitos daqueles moradores, ao invés, né, de se gastar recursos, né, propiciando a melhoria das condições de vida daquele lugar. Há conflitos que decorrem das próprias relações, né, nas quais as pessoas estão inseridas. Eu, em 1993, eu fui juiz na Rocinha. Na época instalaram lá um juizado de pequenas causas, que era como se chamava na época. Então eu vivenciei, eu fui para lá e eu não tive nenhum papel formal a fazer, porque as demandas decorriam de situações muito específicas. Era o sujeito que construía um chiqueiro perto da janela do quarto do outro, né? Ou era o sujeito que construía uma escada que fechava a porta, né, da casa do outro. Então eram questões difíceis de ser resolvidas com o direito civil, mas que se resolvia por meio de mediações, por outros meios, e eu via que aqueles conflitos decorriam de um tipo de ocupação ou de um tipo de vida daquelas pessoas. Então não é chegando lá com polícia que resolvem, né, que se resolvem alguns desses conflitos. Então nós temos alguns problemas na nossa sociedade que estão na estrutura, né, da sociedade, né, problemas educacionais, né, problemas de infraestrutura, né, que não se resolve com a polícia. Né? O Brasil tem uma das maiores populações miseráveis do mundo, né, tem um dos piores índices de educação do mundo, é o país onde mais se morre por tuberculose. Morre no Brasil cerca de 500 mil pessoas, né, por ano de tuberculose. Né? Uma coisa que já poderia ser erradicada, poderia ter sido erradicada, né, das pessoas, né, mas que não foi. Mas isso é violência. São 500 mil pessoas por ano que morrem de tuberculose. E que poderia resolver com saneamento básico, com condições decentes de vida. Então, o que nos assusta, né, é para assustar mesmo, essa violência que se pratica, né, a pessoa que às vezes, né, chega com uma faca ou com uma arma, nos tira o relógio. Eu nem ando com relógio, né, porque numa cidade dessa você botar um relógio é contraproducente, né, é assintoso colocar um relógio, né, numa cidade, né, em que nós temos os problemas que nós temos, mas é assintoso e é terrível a pessoa chegar, nos apontar um revólver ou uma faca e tirar o nosso relógio ou tirar a nossa carteira, né? Mas se esta violência nos assusta, essa violência que vitima 500 mil pessoas por ano de tuberculose, ela haveria de nos assustar muito mais, haveria de nos indignar muito mais. Então nós temos alguns problemas muito sérios na sociedade brasileira, mas que não são tratados como problema. Né? As 500 mil pessoas, as 6 milhões de pessoas infectadas com tuberculose no Brasil, são tratadas como 6 milhões de problemas individuais, cada um tem o seu, como se não decorresse de um conjunto. Né? A falta de saneamento básico, né, que pouquíssimas regiões do país têm, né? A água potável. Né? Os problemas em geral decorrentes dessa extrema desigualdade que marca a nossa sociedade. Você se referiu a essa política de ocupação militar de comunidades pobres. Nós tivemos aqui no Rio de Janeiro a experiência da ocupação da Maré. E muito me chamou a atenção a forma como eventuais problemas que existiram a partir da ocupação militar foram tratados pelos próprios militares. E particularmente me refiro à ideia de se conduzir população civil, pessoas, para a justiça militar
frente a qualquer tipo de conflito com essas forças militares. Gostaria que o senhor falasse sobre isso aqui no nosso programa, porque me parece uma aberração. Em pleno século XXI, nós termos não só uma justiça militar, mas uma justiça militar que submete uma população civil. Por que isso? Pois é, Paulo. Nós não fizemos o aparato repressivo do Estado, montado com a ditadura empresarial militar, ele não foi desmontado. É uma aberração falar assim, justiça militar em tempo de paz. Mas nada dessa estrutura repressiva foi desmontada com a redemocratização. E, portanto, o Código Penal Militar, o Código de Processo Penal Militar e a Justiça Militar continuaram intactos. E o Código Penal Militar, ele distingue os crimes militares típicos dos crimes militares atípicos. Então, os civis podem cometer crimes militares, né, ou contra os militares, ou participarem de crimes, né, dos quais os militares praticam. E, portanto, né, os civis que praticam crimes contra militares em serviço, juntamente com militares, né, ou aqueles crimes militares atípicos, eles são levados à justiça militar. Isso tem paralelo no mundo? Olha, eu só conheço essas referências nas ditaduras militares, né? Isto em tempo de guerra. Tempo de guerra e ditadura militar, né? Nos regimes, dos lugares no mundo, né, ao longo do século XX, onde os militares assumiram o poder, né, notadamente na época da Guerra Fria, né, claro, tem uma população que passa a ser tratada como inimiga e, portanto, né, passível de ser julgada por aqueles, né, que são mantenedores da ordem ou de um modelo de ordem. Então, tirando, né, estes casos de tempo de guerra, em que um civil, né, tratado como opositor, tratado como inimigo, que não é opositor, tratado como inimigo, ele está sujeito a todas as sanções, todas as penas que os inimigos estão sujeitos. E, portanto, também pode ser tanto eliminado quanto julgado. Mas, tirando essas possibilidades, guerra, né, e ditaduras militares, né, eu não tenho precedente no mundo, não tenho referência no mundo. Mas aqui nós mantivemos isso, né? E nós mantivemos, inclusive, os grupos paramilitares que foram montados para a repressão política, né, envolvendo a área de segurança, a área de informação, os DOI-CODES, né, que sequestravam. Eles começaram fazendo repressão política e depois descobriram que podiam também, né, sequestrar, matar, roubar, né, e alguns até largaram a farda e entraram para a contravenção, por exemplo, do jogo do bicho. Né? Aqui no Rio de Janeiro isso quem começa ali... Uma página muito, muito triste. Que, né, precisa ser estudada. E grave. É grave porque há uma transição dos velhos bicheiros ligados à velha ordem e novos bicheiros, né, que ali por 68, 69 assumem os novos, né, comandos, os novos mandos na contravenção, auxiliados pelo poder político que estava, né, se reforçando naquele momento ali de edição do Adicional número 5. Então, há uma montagem de um esquema repressivo, né, com grupos, né, paramilitares, grupos militares, grupos paramilitares, grupos de civis envolvidos naquilo ali, tipo o CCC, Comando de Caça ao Comunista. Esses grupos, essas organizações não foram desmontadas. Então, eu trabalhei 18 anos como juiz na Baixada Fluminense, 3 em Magé e 15 em Nova Iguaçu. Conheço bem essa realidade da periferia. E os grupos que ainda atuam hoje, né, nesse estilo de Esquadrão da Morte, grupo de extermínio, de milicianos, eles são herdeiros daqueles grupos montados para a repressão política durante a ditadura empresarial militar. Né? Então, o que nós temos assim, o papel da Vila Militar para a Zona Sul, né, nós tivemos um novo comportamento a partir da edição da Constituição de 88, da redemocratização. Da Vila Militar para dentro, né, a situação não mudou. Inclusive os grupos políticos instalados, né, com a ditadura empresarial militar, né, com as cassações de prefeitos, são os mesmos grupos que continuam atuando, né, seja em Nilópolis, em Nova Iguaçu, em Duque de Caxias,
né? Então, os municípios novos têm alguma realidade um pouco diferente. Magé tem uma especificidade, né, de mando local e de um município com um baixíssimo índice de desenvolvimento humano, né? Mas esses 3 municípios, Nilópolis, Nova Iguaçu e Duque de Caxias, né, têm ainda uma estrutura repressiva herdada, sucedida diretamente, né, dos grupos que atuaram anteriormente lá, que atuaram durante a ditadura empresarial militar. Então, os modelos, né, que se tem mantido são os modelos anteriores, né? Então, nós vamos falar da repressão política, né, do uso desse aparato do Estado, que é a justiça militar, para julgar civil, né, a eliminação física, né, do adversário tratado como inimigo, né, a ideia de que se pode eliminar, né, crianças, adolescentes, né, e agora se pretendendo criminalizar, né, a adolescência, né, ou reduzir a maioridade penal, são os mesmos modelos, né, que foram implantados durante, né, aquele período e que nós não fizemos a transição. Não existe nenhum processo que questione hoje esse papel da justiça militar, particularmente em apreciar eventuais ilícitos praticados por população civil? Pois é, teve um movimento muito grande do deputado Hélio Bicudo, quando ele era deputado, e chegou-se a reduzir isso, porque isso era bem mais amplo. Mas nós falamos da Justiça Militar Federal, né, composta por membros das Forças Armadas, mas nós temos no Rio de Janeiro também uma Justiça Militar Estadual, né? Uma das varas criminais do Rio de Janeiro é uma auditoria militar, né, onde militares são julgados, né, por outros militares, na presença de um juiz togado. Eu nunca compreendi por que isso, né? Porque um grupo, né, porque uma corporação tem uma justiça para si. A Constituição chega a autorizar a Constituição nos estados, né, a instituição nos estados, de tribunais de justiças militares, né? E isso decorre do nosso modelo de transição. Um modelo de transição negociado, né, um acordo da classe dominante, né, para quem a ditadura empresarial militar já não mais prestava, né, e sob a tutela dos militares. Então nós temos aí esse modelo de transição tutelado por aqueles que tinham sido, né, os algozes da democracia e da liberdade, né, nos possibilitou esse modelo, a permanência desse modelo. Garantiu, na verdade, distorções, não é? Garantiu distorções, se asseguraram a impunidade, né, se asseguraram a própria subtração da explicitação da verdade, que foi a transformação das unidades militares em centros de tortura, né? E, sobretudo, né, não se tangenciou de que tudo isso foi financiado, né? De que empresários, né, de que as Forças Armadas, de que o Estado foi colocado a serviço privado, de que as Forças Armadas se transformaram, né, em milícias a serviço do capital, né? E isso se fala muito pouco, porque os militares não deram o golpe com razões próprias. Eles estavam a serviço, né, de um capital, de um conjunto, de um segmento do capital, de empresários, né, que tinha um modelo, que tinha interesses, e que são os mesmos interesses que estão postos aí. Agora, a geração de políticos que empreendeu a redemocratização do país tem muita responsabilidade, evidentemente, nessa herança da ditadura. Foram os mesmos que deram o golpe. Como que você vê esse processo da redemocratização que, de alguma maneira, nos manteve presos a um passado e que, nesse momento, me parece, novamente apresenta sintomas claros de esgotamento? Existe hoje um mal-estar generalizado com a representação política. Existe um mal-estar generalizado com relação a algumas instituições importantíssimas para o funcionamento do nosso país. Como que você vê a responsabilidade dessa geração de políticos? Pois é, essa geração que fez a transição foi a mesma geração que fez o golpe. Inclusive que foram para a oposição, né? Não contemplados, né, por razões diversas, né, acabaram na oposição. O único grupo que efetivamente foi atingido, o grupo político foi atingido com o golpe militar, foram os trabalhistas e os comunistas.
né? O pessoal mais à esquerda. O pessoal do PSD, o DN, estavam todos no golpe, né? Então, as empresas de comunicação, elas não apoiaram o golpe, elas deram o golpe. Eles eram sócios naquela empreitada. E alguns foram abandonando o barco, o caminho. Então, nós vamos encontrar quem estava no golpe no dia 1º de abril e quem estava no momento da redemocratização. Nós vamos ver apenas que houve uma troca de lado, né? Mas a estrutura foi mantida. O povo foi mantido, né, à margem. Né? O golpe foi dado para impedir a participação do povo, o povo foi mantido à margem durante o regime e permaneceu à margem posteriormente. Né? O projeto educacional que se pretendia implementar antes de 64 com Darcy Ribeiro é o projeto que se tenta implementar depois com a redemocratização, quando o Brizola é eleito governador do Rio de Janeiro em 82 e assume em 83. E este projeto também é derrotado, né? Por estes grupos, por essas empresas de comunicação. A eleição de 1986, quando o governador Moreira Franco é eleito, é a derrota dos CIEPs, é a derrota de um projeto, né, para crianças e adolescentes que nos poderia, né, ter colocado hoje numa realidade diferentemente da que nós estamos vivenciando. Afinal, se passaram 30 anos. Exatamente. Já seriam, né, aquelas crianças e adolescentes poderiam ser hoje, né, outros adultos e ter tido outros filhos, né, se a história não tivesse tomado, né, o caminho que tomou. João Batista Damasceno, muito obrigado pela contribuição que você nos deu ao nosso programa Debate Brasil, e eu tenho certeza que os nossos telespectadores irão refletir muito sobre essas palavras que João Batista Damasceno nos deixa. E eu agradeço não só a você, João Batista, essa oportunidade, mas principalmente aos nossos telespectadores. E lembro que os nossos programas estão disponíveis no YouTube. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Um prazer estar aqui.